E aí, pessoal, vamos conversar agora sobre remédios constitucionais. Gente, quando eu falo de remédio constitucional, né? O remédio constitucional é um meio posto à disposição dos indivíduos para provocar a intervenção das autoridades competentes, né, do Estado, visando sanar qualquer tipo de ilegalidade ou abuso de poder que está lá prejudicando, ameaçando os direitos e garantias fundamentais. Então, são os mecanismos, né, que garantem a proteção a esses direitos. São remédios constitucionais, gente, o habeas corpus, habeas data, mandato de injunção, mandado de segurança e a ação popular. Vamos conversar sobre cada um deles. Habeas corpus, né? Habeas corpus, olha o nome, né, gente? Habeas corpus significa que tenha seu corpo livre, né? Corpo livre. Essa é uma medida que tem por objetivo, então, salvaguardar, garantir o direito de ir e vir do indivíduo. É uma ação constitucional de procedimento especial que visa proteger aí a liberdade de locomoção lesada ou ameaçada de lesão, direta ou indiretamente por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, ilegalidade é quando os requisitos legais não foram cumpridos. Abuso de poder é quando aí o agente público está praticando um ato discricionário, um ato que ele tem liberdade para estar praticando, mas ao quê? A margem de proporcionalidade, a margem de atuação dentro dos limites legais foi extrapolada. Ok. Essa ação, né, o habeas corpus, demanda de existência de prova pré-constituída, ou seja, você tem que demonstrar de plano que está sofrendo uma privação de liberdade ou está sofrendo uma ameaça, né, da sua privação, da sua liberdade de ser privada ali, de você ter esse direito restringido. Além disso, gente, o habeas corpus, então, ele pode ser preventivo, quando a liberdade se encontra ameaçada, ou liberatório, quando a liberdade já foi violada. A legitimidade ativa, né, ativa, quem pode ajuizar o habeas corpus é universal. Qualquer pessoa, a gente pode impetrar essa ação, ainda que menor, incapaz, estrangeiro ou pessoa jurídica. Agora, prof, entendi, qualquer um pode ajuizar essa ação. Mas quem que é o sujeito passivo do habeas corpus? É a autoridade, né, gente, que de qualquer modo tá o quê? Está constrangendo a sua liberdade ou ameaçando constranger a sua liberdade de forma ilegal ou em razão de um abuso de autoridade, beleza? O habeas corpus é um remédio constitucional gratuito, não necessita de acompanhamento de um advogado, viu? Se você quiser lá ajuizar a pessoa mesmo sem advogado, você pode, ok? Lembrem-se disso. Além disso, gente, o habeas corpus é concedido sempre que alguém sofrer, né, ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade, mas cabe estudarmos o habeas corpus liberatório e o preventivo. Né? O habeas corpus liberatório ou habeas corpus repressivo é aquele habeas corpus que vai fazer cessar um constrangimento ilegal que já está privando alguém da sua liberdade, né? Já está privando. Nessa situação, né, o remédio constitucional, se ele for concedido, vai haver a expedição pelo juiz de um alvará de soltura. Um alvará de soltura para garantir que aquele constrangimento ilegal cesse, ok? E o habeas corpus, prof, preventivo ou salvo-conduto? É o habeas corpus que foi ajuizado quando existe apenas uma ameaça de privação ao direito de locomoção e de liberdade. Nesse caso, gente, é parte do habeas corpus qualquer o quê? Pessoa física que se achar ameaçada de sofrer lesão ao seu direito de locomoção. Você sofreu uma ameaça ao seu direito de locomoção. Agora, gente, não cabe habeas corpus para impugnar a pena de multa, porque a pena de multa, se você sofreu uma pena de multa, ela não está restringindo sua liberdade, não. Nem seu direito de locomoção. Não está, não. Então, não cabe ajuizar habeas corpus nessa situação. Não cabe habeas corpus para impugnar a pena de exclusão militar ou perda de patente ou de situação que envolve aí algum tipo de crime praticado, nesses casos, por esses agentes, para discutir condenação pela prática de crime de responsabilidade em processo de cassação de mandato, para impugnar o mérito de punições disciplinares militares, para impugnar a pena de liberdade já extinta, seja pelo cumprimento da pena ou pela prescrição, para impugnar a decisão do plenário ou das turmas do STF e para impugnar a determinação de suspensão dos direitos políticos e impugnar pena advinda de decisão administrativa de caráter disciplinar
não tem porquê habeas corpus, porque essas penas de caráter disciplinar, elas não implicam em qualquer restrição ao direito de locomoção. Além disso, não cabe habeas corpus para impugnar a determinada quebra de sigilo telefônico, bancário ou fiscal, se dessa medida não puder o quê? Resultar qualquer tipo de pena privativa de liberdade. Além disso, não cabe habeas corpus para dirimir controvérsias sobre a guarda de filhos menores e não cabe habeas corpus para impugnar o mero indiciamento em inquérito policial, desde que presentes indícios de autoria de fato que configure crime em tese. Beleza? Ok. Falei do habeas corpus, quero falar agora sobre o habeas data. Gente, a palavra data, né, vem de dados, né? É uma ação que visa garantir o acesso ao cidadão a informações, dados a ele próprio relativos, né, constantes nos registros, arquivos ou bancos de dados de entidade governamental ou de caráter público. Então, você quer conhecer um dado a seu respeito que está ali num banco de dados público, né, de caráter público. Essa é uma ação de natureza civil, personalíssima, que possui procedimento especial que visa assegurar aí a você o conhecimento de informações, né? Você tem que conhecer as informações ou até a retificação. Tem dado incorreto naquele banco de dados, você quer corrigir. Ou qualquer tipo de anotação, alteração, complementação de dados do indivíduo que estão naquele registro. Essa ação, gente, tem por objeto o conhecimento, a retificação e a alteração dos dados do impetrante, sendo o sujeito ativo qualquer pessoa física ou jurídica. E o sujeito passivo, prof? Aí, gente, o sujeito passivo vai ser o banco de dados das entidades governamentais, né? Aquela entidade governamental que tem um banco de dados ali, que tem informações ao seu respeito, ou banco de dados privados de caráter público. Lembrando, gente, que o ajuizamento do habeas data depende de requerimento administrativo prévio por escrito, sob pena de ausência do interesse de agir. Então, você tem que ter o quê? Requerido administrativamente ter acesso àquela informação. Você tem que ter demonstrado, olha, eu solicitei administrativamente o acesso a essa informação e me foi negado. Né? Ou seja, o remédio constitucional que a gente está falando agora somente pode ser utilizado após a tentativa administrativa, após você ter tentado, lá junto ao órgão que tem esse banco de dados, administrativamente obter aquelas informações, beleza? Por essa razão que não é cabível habeas data preventivo. Eu não posso ajuizar um habeas data preventivo. Eu só ajuizo o habeas data se a informação me foi negada administrativamente. Somente após a negativa da administração é quando eu posso ajuizar esse habeas data. Cabe lembrar, gente, que caso houver omissão do órgão governamental, né, ou do banco de dados em prestar informação, esse remédio constitucional ele pode ser impetrado após o decurso de um prazo. Qual prazo? Prazo, gente, ele difere em duas situações. Para conhecimento da informação, se você quer conhecer uma informação, após 10 dias que o órgão não falou nada, você já solicitou informação, o órgão lá que tem o banco de dados se manteve inerte, não te prestou informação, após 10 dias você pode ajuizar o habeas data. Agora, se você estiver querendo retificar, modificar um dado daquele banco, complementar uma informação, né, e o órgão está lá silente, não falou nada, ficou quieto, após 15 dias, né, dessa omissão do órgão, você pode ajuizar o habeas data. Agora, gente, o habeas data, assim como o mandato de segurança, não prevê fase probatória. É também uma ação gratuita, entretanto, eu tenho que lembrar vocês que é necessário o acompanhamento por advogado e não exige-se qualquer tipo de motivação, né? Você não é obrigado a comprovar o interesse, né, ou o que você vai fazer com aquela informação. Se aquela informação diz respeito a você, você tem direito àquela informação, até acesso àquilo ali, você não precisa motivar. Então, pessoal, para a gente entender aí, em suma, o habeas data é um remédio constitucional de natureza civil, submetido ao rito sumário, que se destina a garantir em favor da pessoa interessada o exercício da pretensão jurídica, né, para ter acesso aos seus registros relativos a você, a pessoa que está impetrando aquele habeas data, direito à retificação, se você quiser alterar alguma coisa desses registros, e direito de complementação dos registros, beleza? Ok. Próximo aí, remédio constitucional é o mandato de segurança. Gente, mandato de segurança é um instrumento que vai garantir o quê? Direito líquido, certo, individual ou coletivo, que esteja sendo violado ou ameaçado por um ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é uma ação constitucional também de natureza civil que possui um procedimento especial, visando garantir aí o direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em decorrência de um ato de uma autoridade pública ou de um agente delegado. Gente, o mandado de segurança ele pode ser preventivo ou repressivo.
Preventivo, gente, é aquele que é ajuizado com a finalidade de evitar que uma ilegalidade ocorra, com o fim de garantir o direito. Repressivo, mandado de segurança repressivo é uma situação em que o ato ilegal já foi cometido pela autoridade pública. Já foi cometido, né? Então vamos lá, vamos cessar essa situação que está ali ofendendo aquele direito, né? Aquele direito líquido e certo. Gente, o direito a ser assegurado no mandado de segurança não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, eu não posso estar falando de direito de liberdade de locomoção, porque senão eu tenho que utilizar a ação correta, que é o habeas corpus. E eu não posso ficar falando também de situações que eu quero ter acesso a dados, informações, porque senão eu teria que ajuizar o habeas data. Nesse caso, o mandado de segurança trata-se de direito líquido e certo, né? Ou seja, aquele direito expresso em lei e que deve ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória. As provas da existência, né, desse direito devem acompanhar o pedido ao juiz sob pena de indeferimento. Ok. Prof, quem é o sujeito ativo, né, o impetrante no mandado de segurança? As pessoas jurídicas ou físicas, agentes políticos, Ministério Público e os entes sem personalidade jurídica que possuem capacidade processual. Beleza? Como a massa falida, espólio, condomínio, chefia do executivo, mesa do legislativo, etc. E a autoridade coatora é o impetrado, né? É a pessoa que tem o poder de decisão, né, que pertence à administração direta ou indireta e que praticou ou ordenou aquele ato que está fazendo o quê? Está prejudicando aquele direito de líquido e certo, está lesionando aquele direito. E tem o poder para fazer cessar aquela ilegalidade. Além disso, a gente também figura como autoridade coatora os representantes e órgãos de partidos políticos e os agentes de pessoas jurídicas de direito privado que estejam no exercício da atribuição do poder público. Né? Então, podem configurar como autoridade coatora a autoridade pública ou ainda um agente da pessoa jurídica, né? Um agente delegado. Por exemplo, ele está no exercício de atribuições do poder público, né? É um agente que está ali exercendo uma função do poder público, como, por exemplo, um reitor de uma universidade. Beleza. O mandado de segurança, gente, é uma ação de natureza residual. Por que residual? Porque se for ameaça a um direito à locomoção, à liberdade, eu vou utilizar o habeas corpus. Se eu quiser estar tendo acesso a alguma informação, eu vou utilizar o habeas data. Se não cabe nem habeas data nem habeas corpus, aí eu posso ajuizar o mandado de segurança, né, quando eu estiver tendo o meu direito ofendido, direito líquido e certo. É uma ação de rito sumário especial subsidiária, pois somente é cabível quando o direito líquido e certo a ser protegido não for amparado pelo habeas corpus, habeas data, ação popular e etc. Além disso, gente, conforme o artigo 7º da Lei 2016 de 2009, é cabível o pedido de liminar na ação de mandado de segurança, né? Contudo, né, gente, nos termos dessa lei não cabe a concessão de liminar em alguns casos. Quando eu estiver falando de mandado de segurança que está relacionado e que está definindo situações, solucionando uma situação que envolve a compensação de crédito tributário, entrega de mercadoria ou bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de serviços públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Esse mandado de segurança, gente, deve ser impetrado no prazo decadencial de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, não se interrompendo por pedido de reconsideração na via administrativa. Ou seja, gente, você teve seu direito ofendido, você tem o prazo decadencial de 120 dias para impetrar o mandato de segurança. Além disso, no mandato de segurança não há condenação de honorários advocatícios e, caso a decisão conceder a segurança, o duplo grau de jurisdição será obrigatório. Se a decisão do juiz conceder a segurança, né, vai haver o quê? Uma revisão daquela decisão no duplo grau de jurisdição, vai ser obrigatória. Aquele mandado de segurança vai subir para a próxima instância do Poder Judiciário. Ok. Quem tem competência para julgar o mandado de segurança? Gente, a Constituição Federal estabelece as competências em decorrência da prerrogativa de função, da função daquele agente público, estabelecendo os órgãos judiciários competentes para processar e julgar a ação. Leia os artigos 102 da Constituição, 108, 109 da Constituição. Beleza. E a legitimidade, prof? Gente, tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança? As pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, domiciliadas ou não no Brasil, as universidades reconhecidas por lei, que, embora sem personalidade jurídica, possuem capacidade processual para defender os seus direitos, os órgãos públicos de grau superior na defesa das prerrogativas e suas atribuições, os agentes políticos,
na defesa das suas atribuições e prerrogativas, o Ministério Público. E tem a legitimidade passiva, né, gente, do mandado de segurança, aquela autoridade coatora, aquela que tomou a decisão e que também tem o poder de fazer cessar aquela situação, é a autoridade pública de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, agentes de pessoa jurídica privada, desde que no exercício das funções. Então, agente de uma pessoa privada pode? Também pode, mas desde que esteja no exercício das funções públicas, beleza? Ok. Ao despachar inicial, gente, do mandado de segurança, o juiz vai ordenar a notificação da autoridade coatora, essa autoridade, né, que tomou aquela decisão que está ofendendo o direito líquido e certo, para que sejam prestadas as informações e dará ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada. Além disso, o magistrado apreciará o pedido da medida liminar e considerará essa ordenando que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido. Os pressupostos da liminar, gente, são a plausibilidade do pedido e o risco do dano irreparável em decorrência da demora na prestação jurisdicional. Agora, vai ser vedada a concessão de liminar em qualquer ação ou procedimento judicial que vise a obter liberação de mercadoria, bens ou coisas de procedência estrangeira. Além disso, em mandatos de segurança que visam a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens. E também situações que eu estou falando de compensação de crédito tributário. Gente, pontos importantes. O prazo para a implementação do mandado de segurança é de 120 dias, prazo decadencial. A contar de quando, prof? A contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial daquele ato que está ofendendo o direito líquido e certo. Se o ato impugnado é um ato sucessivo, né, se é aquele ato que continua todo dia, ao tempo, o prazo de 120 dias se renova a cada novo ato. Beleza? Ok. A sentença que conceder o mandato fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. É o que a gente chama de reexame necessário. Ou seja, gente, no mandato de segurança, a sentença de primeira instância, né, quando ela concede a ordem, fica sujeita a um reexame obrigatório pelo tribunal, pela segunda instância. A obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, contudo, não impede, né, gente, que a sentença de primeiro grau já seja executada provisoriamente. Destaque, gente, que não há duplo grau de jurisdição se a decisão foi proferida pelo tribunal do Poder Judiciário, né? Se foi o tribunal que tomou a decisão, não cabe duplo grau de jurisdição. Além disso, gente, não cabe condenação em honorários advocatícios, né, na ação de mandado de segurança. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, você pode, aí, você impetrou o mandado de segurança, pode desistir. O mandado de segurança não admite fase probatória. O mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito da questão. O ingresso de litisconsórcio não será admitido após o despacho da petição inicial. Se a petição já foi despachada, não vai ser admitido o ingresso de litisconsórcio para compor aquela lide. Beleza, litisconsórcio ativo. Agora, gente, existe também uma figura que a gente chama de mandato de segurança coletivo. Como vocês sabem, o mandado de segurança é uma ação constitucional de natureza civil, com procedimento especial que visa a proteção de direitos coletivos ou individuais homogêneos contra abuso de poder ou ilegalidade. Destaca, gente, que são adotados os mesmos requisitos do mandato de segurança individual. Prazo de 120 dias é aplicado a esse remédio constitucional. A diferença entre mandato de segurança individual e mandato de segurança coletivo é que no mandato de segurança coletivo existe uma previsão constitucional expressa acerca do polo ativo dessa ação, gente. Ou seja, uma autorização para que uma pessoa vai ajuizar uma ação para fins de proteção de um direito alheio, para fins de proteger aquela classe, aquela classe ali que está querendo se proteger, aquele grupo de pessoas. Por isso que a gente fala que é mandado de segurança coletivo. São legitimados ativos, quem pode impetrar o mandato de segurança coletivo. O partido político, com representação no Congresso Nacional, o partido político vai representar os seus representantes, ali os seus filiados, a organização sindical e entidade de classe, a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, pode ajuizar, impetrar o mandato de segurança. Gente, os direitos protegidos pelo mandato de segurança coletivo podem ser coletivos e transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular o grupo ou a categoria de pessoas. Aquela categoria de pessoas ali, elas estão buscando a defesa a um direito coletivo, transindividual, de natureza indivisível. E quem vai representar elas é o partido político, é a entidade de classe, correto?
E também mandato de segurança coletivo cabe quando eu estiver falando de um direito individual homogêneo, né? Aqueles que o quê? Decorrentes de uma origem comum, todas aquelas pessoas daquela carreira do Estado têm direito à promoção, à progressão, mas cada uma vai promover e vai progredir em conformidade com os pontos que ele conseguiu. Cada um, então, tem um direito que individual homogêneo, individual. Cada um tem ali a sua prerrogativa homogênea porque todas as situações, todas aquelas pessoas estão na mesma situação. Beleza. Prof, qual que é a diferença entre mandato de segurança coletivo e ação popular? Gente, mandato de segurança coletivo visa defender um direito subjetivo, líquido e certo, que, embora ele seja tutelado coletivamente, é de titularidade definida. Beleza. A ação popular, por sua vez, ela vai anular um ato administrativo que está lesionando o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, independentemente de o ato impugnado ocasionar lesão direta a quem quer que seja. A quem quer que seja. Beleza? Lembrem-se disso, essa diferenciação. Temos também, gente, que conversar sobre o mandato de injunção. Mandato de injunção é um remédio constitucional para fins de regulamentar uma norma constitucional. Quando o Poder Legislativo, os poderes competentes, não regulamentaram aquela norma constitucional, para fins de assegurar o exercício de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania. Gente, o pedido no mandato de injunção é feito para garantir o direito do indivíduo prejudicado, que está prejudicado em razão de uma falta de uma norma. Não foi o que é editado uma norma regulamentando um dispositivo constitucional que está falando de um direito que aquela pessoa possui. E aí, como é que ela vai exercer o direito se ela não foi, se aquela norma constitucional não foi regulamentada? É mais ou menos por aí. O mandato de injunção, gente, é ação cabível, então, sempre que há uma falta de uma norma regulamentadora, né? E essa falta inviabiliza o exercício de um direito ou liberdade constitucional. Né? É um remédio que visa solucionar uma omissão, né? Existe uma falta, uma omissão, né? O Poder Legislativo não editou uma lei que regulamente aquele dispositivo constitucional. E essa omissão ela pode ser parcial ou total. Além disso, gente, destaca-se que o ato normativo faltante pode ser proveniente tanto de um órgão da administração quanto do próprio legislador, beleza? Porque a gente sabe que a administração pública também edita atos normativos para regulamentar algumas situações. Gente, o mandato de injunção, quando ele é individual, tem por sujeito ativo a pessoa física ou jurídica titular do direito, que ela quer exercer aquele direito, que é um direito constitucional. Entretanto, aquela norma constitucional que prevê aquele direito não foi regulamentada, ela não consegue exercer aquele direito. Mais ou menos por aí. E o mandato coletivo, por sua vez, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, Ministério Público, Defensoria Pública e organização sindical, entidade de classe ou associação. Lembrem-se disso. Gente, o atual texto constitucional, reconhece, portanto, que o desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante a ação estatal, quanto mediante a omissão, a inércia do governo, O Estado nesse caso, não regulamentou uma norma constitucional, o que inviabiliza o exercício de um direito que está previsto. Então, são 3 pressupostos do mandato de injunção. Primeiro pressuposto, falta de norma regulamentadora de um preceito constitucional, inviabilização do exercício de um direito ou liberdade constitucional, ou prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e à cidadania em razão dessa falta da norma, o transcurso razoável do prazo para elaboração da norma regulamentadora. São esses os requisitos, gente, ok? Segundo a jurisprudência do STF, não caberá mandato de injunção se já existe uma norma regulamentadora do direito previsto na Constituição, ainda que defeituosa, Além disso, diante da falta de regulamentação dos efeitos de medida provisória não convertida em lei pelo Congresso Nacional, diante da falta de norma regulamentadora de direito previsto em normas infraconstitucionais, e se a Constituição Federal estabelece mera faculdade ao legislador para regulamentar direito previsto em alguns de seus dispositivos, beleza? Quem tem legitimidade? Gente, o mandato de injunção pode ser intentado por qualquer pessoa, física ou jurídica, que se veja impossibilitada de exercer um determinado direito constitucional por falta de norma que o regulamente. No mandato de injunção coletiva, a legitimação pertence ao partido político, com representação ao Congresso, e à organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Gente, no que se refere ao mandato de injunção, a gente tem que estudar os efeitos da decisão, desse mandato de injunção.
Existem algumas teorias. Primeira teoria da posição não concretista. Segundo essa teoria, os efeitos da decisão tomada pelo Poder Judiciário, naquele mandato de injunção, são meramente declaratórios. O Poder Judiciário vai declarar, declara que não existe não existe essa norma que regulamenta aí esse dispositivo constitucional. Uma vez que a decisão do judiciário não vai suprir a lacuna, ele não vai suprir aquela lacuna legal e não obriga o órgão a elaborar a norma, Nesse caso, o Poder Judiciário reconhece formalmente a inércia do órgão competente, A inércia do órgão do Estado para legislar aquela questão. Nós temos também uma outra posição, que é uma posição concretista. A posição concretista, gente, ela acredita que os efeitos da decisão do judiciário são mandamentais e aditivos, pois o Poder Judiciário deve possibilitar a concretização do direito lesado até o posterior surgimento da norma, Ou seja, o Poder Judiciário reconhecerá a existência da omissão legislativa, existe uma falta legislativa e irá possibilitar efetivamente a concretização do exercício do direito, até que seja editada uma lei, uma regulamentação pelo órgão competente. Gente, no que se refere àqueles que serão atingidos pela decisão, cabe estudar um pouquinho sobre a teoria concretista geral, que afirma que os efeitos da decisão são erga omnes, atingindo todos os titulares do direito, até que seja expedida uma norma regulamentadora pelo órgão competente. E a teoria concretista individual, por sua vez, é aquela que fala que o efeito da decisão atinge somente o autor da ação do mandato de injunção. O STF, gente, atualmente adota a posição concretista, oscilando entre a posição concretista individual e a concretista geral. Beleza. Por fim, quero falar com vocês também sobre o mandato de injunção coletivo. Gente, os direitos, as liberdades e as prerrogativas pertencentes, indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas ou determinada por grupo, classe ou categoria, poderão ser protegidas via mandato de injunção coletivo. Nesse caso, gente, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, aquele grupo de pessoas da classe ou da categoria, adotando uma posição concretista individual intermediária, beleza? Quero falar com vocês, por fim, gente, sobre a ação popular. Pessoal, a ação popular, uma ação de natureza civil, que visa proteger o interesse coletivo em razão de lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É um remédio constitucional que se manifesta como exercício da soberania popular e como um instrumento da democracia direta, gente. Nos termos do artigo 5º da Constituição, qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular, que vai visar e anular um ato lesivo ao patrimônio público, entidade, etc., como eu já falei com vocês. Trata-se de uma ação para fins de anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Lembrando, gente, que considera-se patrimônio público para efeito de tutela por meio de ação popular os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico. Gente, a Lei 4.717 de 65, ela estabelece que, além de anular esse ato lesivo, a sentença na ação popular condenará o pagamento de perdas e danos aos responsáveis por aquele ato lesivo e determinará a restituição dos valores indevidamente percebidos. Ou seja, a sentença vai ter natureza condenatória e desconstitutiva. Desconstitui o ato, anula aquele ato e condena aqueles a pagar uma indenização. Além disso, pessoal, na ação popular, a lesão ou ameaça de lesão pode decorrer de um ato ou de uma conduta omissiva, mas que tem efeitos concretos. Não cabe a ação popular para fins de declaração, não cabe para fins de declaração, porque eu tenho que ter uma lesão, uma lesão que decorre de um ato ou de uma conduta omissiva, com eficácia geral de inconstitucionalidade. Eu não posso ajuizar uma ação popular para fins de declaração de inconstitucionalidade de uma lei, porque eu não posso utilizar a ação popular em substituição à ação direta de inconstitucionalidade. Entretanto, gente, na ação popular pode ocorrer a declaração de inconstitucionalidade pelo controle difuso, incidental? Isso pode acontecer. Eu não posso substituir uma ação pela outra. Quem tem legitimidade para propor uma ação popular? O cidadão, nato ou naturalizado, eleitor, que está no gozo dos direitos políticos. Lembre-se disso. Além disso, gente, eleitor que está no pleno gozo dos direitos políticos, assistido por um advogado.
Tem que lembrar que o sujeito passivo poderá ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português equiparado no gozo dos seus direitos políticos, do sujeito passivo. A sentença proferida na ação popular, a gente vai incluir na condenação dos réus o pagamento, né, ao autor das custas e demais despesas judiciais e extrajudiciais diretamente relacionadas com a ação, bem como dos ônus de sucumbência. Fiquei lá, ajuizei aquela ação, me deu dor de cabeça, deu um trabalho do caramba, não é verdade? Ok. Pontos importantes, gente. Os brasileiros com direitos suspensos ou perdidos não podem propor ação popular. É importante destacar que as pessoas jurídicas não possuem legitimidade para a população popular, somente o cidadão nato naturalizado eleitor. E é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsórcio ou assistente do autor na ação popular, numa outra ação popular. O prazo de prescrição da ação popular é de 5 anos. O prazo de contestação na ação popular é de apenas 20 dias, prorrogáveis por mais 20. O Ministério Público não propõe a ação popular, mas acompanha a ação popular. Cabe lembrar, né, gente, que em sede de ação popular cabe concessão de liminar, podendo ser impugnado ato administrativo, né, e lei de efeito concreto que está ali praticando, que está ali ocasionando essa lesão que a gente está visando aí desconstituir esse ato, né? Por fim, a ação civil pública. Gente, a ação civil pública, ela visa a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Né? Desse modo, gente, qualquer interesse difuso ou coletivo pode ser tutelado por uma ação civil pública, independentemente de estar discriminado na Lei 7.347 de 85. Entretanto, cabe ajuizamento de ação civil pública para tutela de interesses individuais homogêneos e interesses sociais relevantes. Essa ação, gente, poderá ser preventiva ou repressiva e o objeto do pedido poderá ser a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Diferença entre ação civil pública e ação popular. Gente, ação civil pública e ação popular. Na ação popular, a legitimidade ativa é do cidadão, como eu falei com vocês, né? Cidadão. E na ação civil pública, por sua vez, a legitimidade é atribuída ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos entes federados e às entidades da administração pública indireta e às associações. Na ação popular, o pedido principal é a anulação do ato, né, que lesiona ou ameaça de lesão aos bens jurídicos tutelados. Na ação civil pública, por sua vez, o pedido refere-se ao cumprimento de obrigação de fazer, ou obrigação de não fazer, ou condenação em dinheiro. Além disso, gente, cabe asseverar que tem sido aceito pelos tribunais, inclusive pelo STF, o uso da ação civil pública com a finalidade de anulação de atos jurídicos, né, público ou privado, em conformidade com a legislação. Além disso, na ação popular, a sentença tem como principal, né, objeto a anulação daquele ato. E, subsidiariamente, a sentença vai ser condenatória em perdas e danos, desde comprovada a culpa e o dano sofrido em razão do ato lesivo. Na ação civil pública, por sua vez, a sentença é preponderantemente condenatória e não terá, em regra, natureza desconstitutiva. Gente, esse foi o capítulo de remédios constitucionais. Falei com vocês todos os pontos mais importantes, mas está tudo detalhadinho aí no manual. Aproveitem!